Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu quero glorificar a Deus pela rica oportunidade que Deus me concede de estar aqui com os irmãos nesta noite tão feliz e alegre na casa de Deus. Uma alegria conhecer pessoalmente o pastor Benício, que é o pastor aqui desta igreja, e também feliz em rever o nosso querido irmão Cláudio, que é o coordenador dos jovens. O Cláudio, eu conheço ele já há mais de 20 anos. Creio que eu e ele, naquela época, nós não éramos casados. Eu sou casado há 15 anos com a irmã Ana, e você já... Então naquela época nós éramos solteiros, ele congregava em Sertaneja e eu auxiliava na obra do Senhor na cidade de 1º de Maio. E desde então conhecemos, somos irmãos em Cristo, e aprove Deus, depois de 20 anos, nos encontrarmos aqui para nós pregar a palavra de Deus na juventude, na igreja onde ele congrega, e estou muito feliz e honrado em estar aqui. Deus abençoe. Estou feliz de estar na companhia do nosso querido companheiro de ministério, nosso irmão Cláudio, a sua esposa, e também hoje está junto com a minha esposa. Nós temos 3 filhos, o José, a Ana Laura e o João Manuel, que ficaram em casa, mas nós estamos aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor. Amém? Assim como o irmão Cláudio falou na oração, que uma experiência muito boa foi quando ele liderou juventude. O ministério meu também começou liderando uma juventude, e é uma experiência muito especial para o pastor também liderar jovens. Eu estou feliz, a juventude aqui muito animada, e eu já quero fazer um compromisso com vocês. Eu vim aqui, mas vocês vão ter que ir em Ibiporã também. Passou a pandemia, eu quero toda essa gente lá glorificando o nome do Senhor conosco. Deixa eu só falar, vocês estão em pé, mas jovem não cansa também, né? Ibiporã é a igreja mãe do norte do Paraná. O pentecostalismo clássico, originário da Assembleia de Deus, começou ali em 1938. Londrina era a congregação de Ibiporã. Ibiporã tem 84 anos a igreja em Ibiporã, e teve nesses 84 anos 12 pastores. Eu sou o 12º, para a glória e honra do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus então? Uma das características do pentecostalismo, da onde nós viemos, é um amor inequívoco pelas Escrituras. O nosso pentecostalismo, ele não é um pentecostalismo alheio às experiências humanas, ele é fundamentado na palavra de Deus. E nós vamos ler nesta noite, seguindo a temática deste conclave, leremos a 2ª carta do apóstolo Paulo, o capítulo de número 10 e o versículo de número 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo de número 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Pode assentar-se, por favor. Eu quero que você, nos minutos que temos para expor as Escrituras, eu quero que você acompanhe comigo
algumas armas que Deus nos tem dado para vencer as batalhas espirituais. O apóstolo Paulo, ele disse assim nesta segunda carta. Na verdade, ele começa justificando a sua autoridade apostólica, porque na igreja do primeiro século, ou a igreja do primeiro século, é a única igreja a ter apóstolos. E a igreja de Corinto não aceitava a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, porque era premissa inequívoca para ser chamado de apóstolo ter andado ou ter vindo Jesus. A experiência de Atos capítulo 9, a igreja de Corinto não queria aceitar como uma experiência válida para o apóstolo Paulo ser chamado de apóstolo. E ele, no capítulo de número 10, ele começa justificando que ele era um apóstolo, que a experiência do capítulo 9 de Atos, dele ter visto o Senhor Jesus, e por força da presença de Jesus, ele ter se convertido ao Evangelho, ele tinha esta prerrogativa de ser chamado de apóstolo. E então, ele, para expor esta autoridade apostólica, ele diz para os irmãos que estavam questionando a sua autoridade, que não era para eles andar na carne, porque se eles andassem na carne, eles não conseguiriam compreender as coisas do Espírito. E no capítulo 10 e no versículo de número 4, ele lembra a igreja de Corinto que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É importante eu mencionar também Efésios capítulo 6 e versículo 12, que o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele lembra que nós estamos em uma batalha. Esta é uma verdade absoluta na caminhada cristã. A vida cristã não é uma colônia de férias. Nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos em um campo de batalha. É importante que você saiba disso, que você está num campo de batalha. E na vida cristã, ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Não existe espaço para a neutralidade nesta batalha. Ou você está guerreando, ou você é uma vítima. Por isso que nesta noite eu pressuponho que eu estou falando para uma igreja que já está na batalha, que está caminhando, triunfando, militando, para que em breve ela seja glorificada. Mas nós estamos numa batalha. Vale destacar aqui, irmãos, a sentença dita por Paulo, que nesta batalha, a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. É importante que você saiba isso, porque muitas vezes nós colocamos CPF, nomes nos nossos adversários. Mas nesta batalha, eu quero dizer que não há batalha carnal. Eu não luto contra João e nem contra José. A Bíblia diz que a nossa batalha, ela é espiritual, e contra as potestades das trevas que estão nas regiões celestes. Existe um reino que conspira contra o reino de Deus, e este reino é o reino das trevas. Não são homens que elaboram leis para prejudicar a igreja, não são ataques que vêm de homens para prejudicar a igreja. O ataque frontal que a igreja tem recebido é da força do diabo. Por isso que não adianta armas carnais para vencer esta batalha. Esta batalha só vence aqueles que estão munidos com as armas espirituais. E eu quero nesta noite destacar aqui algumas armas que
Deus tem colocado na mão só dos guerreiros de Deus. Estas armas não estão disponíveis para o mundo, estas armas não estão disponíveis para os meio crente, estas armas está disponível para aqueles que estão na batalha e são servos convertidos, lavados e regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. E a primeira arma que eu quero destacar aqui, que Deus tem dado ao seu povo, é o louvor, é a adoração. Lá no segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo de número 20, os irmãos vão ler neste capítulo todo, e eu vou parafrasear até o versículo de número 24. A Bíblia diz que o rei de Judá, cujo nome era Josafá, ele pecou contra Deus, ele fez uma aliança com Acabe, que era rei de Israel, para fazer uma coisa fora do propósito de Deus. E há um problema, irmãos, quando os servos de Deus fazem aliança com o mundo, quando os servos de Deus querem fazer aliança com pessoas que estão fora da direção de Deus. E eu começo nesta noite já dizer aos irmãos: tome cuidado com as alianças que você faz. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você não pode ter espaço para alianças espúrias, para alianças que não agradam ao Senhor e que estão divorciadas da palavra de Deus. É necessário que nós nos atentemos. E a Bíblia Sagrada diz que Josafá, ele fez uma aliança com Acabe, e ele fez uma aliança para conquistar uma cidade chamada Ramote de Gileade, e saiu da presença do Senhor e da direção de Deus. E por ele ter feito esta aliança, ele provocou as nações circunvizinhas, os homens de Moabe, os homens dos montes de Seir e de Amon. E a Bíblia diz então que aquelas nações se revoltaram contra Josafá, e depois dele ter reconhecido o seu erro, de ter feito uma aliança errada, ele soube no capítulo 20 de 2 Crônicas, que aquelas nações, os homens de Moabe, os amonitas e os moabitas e os homens dos montes de Seir, estavam vindo contra a cidade de Jerusalém, aonde estava o rei Josafá. E a Bíblia diz que Josafá, ele proclamou um jejum na nação, ele proclamou um jejum de arrependimento, ele proclamou um momento de oração com toda a congregação. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, os moabitas e os amonitas e os homens dos montes de Seir estavam para invadir a cidade de Jerusalém. E quando Josafá estava orando, pedindo a misericórdia de Deus, porque ele não conseguiria vencer aquela batalha, a Bíblia diz que quando ele estava com o coração quebrantado, lá no meio da congregação, Deus levanta um homem chamado Aziel, filho de Benaías, filho de Zacarias. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou a boca de Jaziel e disse para Josafá: Josafá, nesta batalha você não vai precisar lutar, porque esta batalha não é vossa, mas é de Deus. Aleluia. E quando Deus fala e ele cumpre com a sua palavra, porque ele não é homem para que minta. E a Bíblia diz então que Deus orientou por intermédio de Jaziel: você, quando sair para a batalha, você não vai colocar as armas de guerra, você não vai colocar o exército na frente, você vai colocar os levitas, e ainda com roupa de festa. Peraí, que negócio é esse? Que negócio é esse? Levita com roupa de festa numa batalha? Mas quando Deus fala, ele fala. E já estavam os levitas naquele dia, naquela grande batalha, estavam lá na frente, vindo Moabe, os amonitas e os moabitas, um exército furioso contra a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz então que aqueles homens se colocaram, os levitas, as mulheres, as crianças, os idosos. Peraí, minha gente, como é que criança, idosos, mulheres vão lutar numa batalha? Quando Deus convoca, quando Deus chama, é mulher, é criança, é idoso, não tem problema, ele chama para guerrear. Mas nesta batalha era diferente. Eles estavam ali, irmãos, aqueles homens e mulheres na frente do exército e de toda a nação
de Judá, e vindo contra eles, os moabitas, os amonitas e os homens dos montes de Seir. E a Bíblia diz então, que quando eles estavam vindo, a Bíblia diz que Jaziel mandou eles: vocês comecem a louvar. Olha só, quando vocês virem os inimigos, vocês comecem a louvar, e vocês vão cantar este louvor: bendito seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que estava lá aquele grande exército, as irmãs vestidas de roupa de festa, os irmãos vestidos de roupa de festa, as crianças vestidas de roupa de festa, e começaram a ouvir os inimigos, e o povo começou: bendito seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eles começaram a cantar, eles começaram a louvar, e os moabitas e os amonitas e os homens do monte de Seir se confundiram e começaram a guerrear entre eles, e morreram destruídos naquele dia, num vale chamado Vale de Beraca, que quer dizer o Vale da Benção. Nesta noite eu quero dizer que Deus tem dado uma arma para o seu povo em meio à pandemia: é o louvor. A Bíblia diz: se está alguém triste, é para orar, mas se está alguém contente, é para cantar louvores. Eu tenho visto, irmãos, em meio à pandemia, gente suicidando, gente blasfemando, gente abandonando a casa de Deus, ou mesmo abandonando a fé, dizendo: aonde está Deus? Mas eu tenho visto muito crente cantando, dizendo: bendito seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O louvor é uma arma que Deus tem dado a seu povo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É cantando que nós conseguimos muitas vezes superar as dificuldades da caminhada e da batalha cristã. Eu quero nesta noite dizer: esta é a primeira arma, a arma do louvor, para você vencer as lutas e as dificuldades, e mesmo as batalhas espirituais. A segunda arma que Deus tem nos dado, irmão, é a sua palavra, a palavra de Deus. Disse o irmão na oração, o Salmo 119 e o versículo de número 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por isso que eu quero nesta noite dizer: o crente, ele fortalece a sua vida espiritual com a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119 e no versículo 96: a toda perfeição eu vi limite, mas a tua palavra é ilimitada. Cai a erva, seca a flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. E eu quero dizer aos irmãos: não pense você, depois da conversão, a vida cristã não é colônia de férias, é deserto. Até o nosso mestre passou. Por isso que eu quero que você não estranhe se você está lutando, se o teu vizinho que não é crente não luta, mas você luta, não tem problema. A vida cristã é assim mesmo. Depois da conversão tem o deserto. Jesus, depois do batismo, para confirmar, ele foi para o deserto, e a Bíblia diz que lá no deserto o diabo veio para tentar o nosso mestre, e ele estava há 40 dias jejuando, e a Bíblia diz, por causa da sua natureza, da natureza humana, a natureza que ele assumiu aqui, a Bíblia diz que ele
teve fome, e o diabo, ele tentou o Senhor Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus citou o Antigo Testamento, Deuteronômio 8:3, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, não contente, ele disse para Jesus, levou ele num alto monte e disse assim: olha, está vendo todos os reinos da terra? Eu te dou eles se você prostrado me adorar. Jesus diz assim: está escrito, Deuteronômio 6:16, está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A Bíblia diz então que o diabo levou Jesus no alto pináculo, no ponto mais alto do templo, e disse assim: te jogue lá de cima, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde e te livre de todo mal. O Senhor Jesus diz também está escrito, Deuteronômio 6:13, que não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra, e nesta batalha eu quero dizer para você, jovem irmão que aqui está, nós só venceremos se tivermos firmado na palavra de Deus. Nesta noite, a arma que Deus nos tem dado é o louvor e a sua palavra também. Amém? Eu quero falar da terceira arma que Deus tem nos dado. A terceira arma que Deus tem dado para o seu povo está em 1 João capítulo 1 e versículo de número 9. E esta diz assim, a palavra de Deus em 1 João capítulo 1 e o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus, 1 João capítulo 1 e versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus é uma poderosa arma que Deus tem dado exclusivamente para o seu povo. O sangue de Jesus, diz Isaías capítulo 1 versículo 18 e 19, que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos deixa mais alvo do que a neve. Aleluia, aleluia. Nós temos uma arma poderosa, é o sangue de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sangue dos animais tinha uma eficácia temporária, e era 1 ano só. Em 1 ano, os animais eram mortos, e a Bíblia diz que o sangue dos animais cobriam o pecado do povo. Eles apenas cobriam o pecado do povo. Eles apenas cobriam. E cada ano o sumo sacerdote tinha que entrar novamente no Santo dos Santos e prestar um novo sacrifício. E cobria por mais 1 ano. Mas veio, aleluia, aquele que Marcos no capítulo 3 no versículo 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue, e conforme diz a epístola aos Hebreus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi válido e não precisa mais sangue nenhum ser derramado. E é a maior arma que nós temos contra o pecado, é o sangue poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É uma arma que Deus tem dado para a igreja. O diabo vem te acusar, mas você diz: não, eu sou lavado pelo sangue de Jesus.
eu fui lavado pelo sangue de Jesus, eu fui redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E você tem esta arma poderosa para vencer esta batalha, esta milícia que nós estamos vivendo nesses dias que a igreja cristã vive. Desde o seu nascedouro nós estamos em guerra. Primeira batalha, o louvor. Segunda batalha, a palavra de Deus. Terceira batalha, o sangue de Jesus Cristo. Amém? Mas a quarta batalha, a quarta arma é o poderoso nome de Jesus. Atos capítulo 4 e versículo de número 12, diz assim: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no poderoso nome de Jesus. Filipenses capítulo 2 e versículo de número 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não subsistindo à forma de Deus, assumiu a figura humana e veio padecer uma morte, e morte de cruz. A morte de cruz era uma morte vergonhosa, era uma ignomínia, era uma exposição pública, que era sentenciado os piores malfeitores da época. E esta morte de cruz era uma ignomia, uma exposição pública. A Bíblia diz que Jesus, ele não subsistindo à forma de Deus, mesmo sendo Deus, abriu mão temporariamente de alguns atributos e assumiu a forma humana. Ele foi humilhado pelo fato de ser Deus e assumir a forma humana. E mesmo como humano, agora ele é humilhado a ponto de ser levado para a morte de cruz. E a Bíblia já dizia que maldito é aquele que for morto na cruz. Ele assumiu a maldição de todos nós para satisfazer a ira de Deus. Deus estava irado com os homens e havia só um jeito de Deus aplacar a sua ira. E qual era? Um justo morrer pelos injustos, e só havia um justo, o próprio Cristo. E então ele assume esta disposição de morrer na cruz do Calvário. Mas a Bíblia dá sequência dizendo assim: ele morreu numa morte de cruz, porém Deus o exaltou de tal forma que deu um nome que é acima de todo nome, que no céu, na terra e até os que estão debaixo da terra tem que se curvar diante do poderoso nome de Jesus Cristo. É neste nome que as enfermidades são repreendidas, é neste nome que os demônios são expulsos, é neste nome que os pecadores são salvos, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero nesta noite dizer que o poderoso nome de Jesus é a mais potente arma que Deus tem dado ao seu povo. Se você é um servo convertido, convertida, pode usar seguramente o nome poderoso de Jesus. Ele é invocado para ser, quando nós somos salvos, nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos em perigo, nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Quando as enfermidades chegam, nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Quando os demônios se levantam, nós usamos a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Me lembro muito bem, quando eu ainda era um garoto, ainda crente, já servo de Deus, e eu tinha apenas 16 anos de idade. Quando eu estava orando na igreja onde meu pai era pastor, chega um senhor apavoradíssimo, dizendo assim: por favor, o pastor da igreja está aí? O pastor está aí? E meu pai não estava, mas eu estava com 16 anos orando lá na igreja. Eu disse assim: o pastor não está, mas eu estou aqui, o senhor precisa de alguma coisa? Ele disse assim: sabe o que é, rapaz? A minha filha, ela está terrivelmente endemoniada, desde de manhã
E agora, na parte da tarde, ela já está começando a fazer muita confusão e muita bagunça dentro de casa. E eu queria que o pastor fosse lá para orar por ela, porque ela está terrivelmente endemoniada. E eu era um jovem, eu nunca tinha expulsado um demônio, mas eu era crente, e eu já tinha ouvido falar que os demônios saem na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu falei assim: Senhor, mas se o Senhor quiser, eu vou lá orar por esta senhora. Ele disse assim, ele olhou para mim, eu era baixinho já, eu só tinha uns 15 quilos a menos. Ele disse assim: rapaz, convide mais alguém para ir com você, porque a coisa está muito feia. Eu disse assim: não, meu amigo, eu não vou lá na minha força, eu vou na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu cheguei lá, irmãos, na favela do Monte Carlo, na cidade de Ponta Grossa. Eu olhei, eu cheguei lá, a coisa estava feia mesmo, porque a mulher já não era muito bonita, imagina endemoniada, a coisa estava terrível, e ninguém segurava ela. Mas eu cheguei lá, não foi na autoridade do meu nome, e nem tampouco do pastor da igreja. Eu só disse assim: demônio, em nome de Jesus Cristo, abandone esta vida agora. E a mulher foi liberta para a glória de Jesus. Eu quero dizer nesta noite, eu quero dizer para você, meu querido jovem, querido irmão que está aqui, a igreja de Deus tem estas armas para pelejar nesta milícia, que não é carnal, é espiritual. E você pode usar o louvor. Quando você estiver triste, o inimigo tentando te atormentar, comece a cantar um hino de louvor ao nome do Senhor. Se você estiver passando por luto, comece a cantar, comece a louvar. Lembre-se que você tem o louvor, lembre-se que você tem a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada. Lembre-se que você também foi lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo. E lembre-se que você tem a maior de todas as armas, que é o nome poderoso de Jesus Cristo. Eu quero convidar você para estar em pé, em nome de Jesus, nesta noite. Aleluia. Nesta batalha, ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Mas eu creio que nós estamos aqui em guerreiros que decidiram entrar nesta batalha. E eu quero dizer para você, você não está numa colônia de férias, você não está num parque de diversão, você está num campo de batalha. E nesta batalha, você pode se apropriar destas ferramentas que Deus tem dado exclusivamente ao seu povo. Estas ferramentas o mundo não tem. Estas armas espirituais, o louvor, a engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. A batalha, o cântico que Josafá cantava era: bendito seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Adore os hinos, adore a Deus com hinos cristocêntricos, que enalteçam e engrandeçam o nome daquele que está sentado no alto e sublime trono, Jesus Cristo de Nazaré. É uma ferramenta que Deus tem dado ao povo de Deus. A segunda ferramenta é a sua palavra. Disse o salmista no Salmo 119, versículo 10: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus tem dado a palavra de Deus como ferramenta para nós vencer, para nós não pecar, para nós vencer as dificuldades. As promessas de Deus estão aqui na palavra de Deus, e é uma ferramenta inequívoca que Deus dá vitória ao seu povo. O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O diabo muitas vezes quer nos acusar, ele quer lançar palavras de acusações, dizendo que você não tem mais jeito, que você já perdeu. Eu quero que você lembre: o sangue de Jesus é uma arma para você vencer o pecado. Aleluia. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte, e o Espírito de Deus e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. O sangue de Jesus Cristo é a arma para nós vencermos,
para sermos purificados, regenerados e restaurados à presença de Deus. Mas a mais potente de todas as armas, no céu, na terra e até os que estão embaixo da terra, tem que se curvar diante do poderoso nome de Jesus Cristo. Todos os poderosos da terra, todos os reinos da terra vão ter que se curvar diante do nome poderoso de Jesus Cristo. Chorabacá, turibagarabagasarabagaia. Nestas armas, nesta batalha, é as armas que Deus tem te dado. Lute, seja um guerreiro, não seja uma vítima. Diga a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar com vocês nesta noite. Se essa palavra falou ao teu coração, corre aqui, eu vou orar com você. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Corre aqui, Deus está te capacitando com armas espirituais para vencer as potestades infernais da maldade. Se for possível, levante a sua mão para o céu agora. Diga: Deus, me capacita com as armas espirituais. Eu quero, Senhor, esta arma do louvor. Eu não quero murmurar, eu não quero blasfemar. Eu quero te louvar, eu quero te adorar. Quando a prova vier, eu quero estar na tua presença. Eu quero ler mais a tua palavra. Eu quero ler mais a tua palavra. Eu quero ler mais a tua palavra. E eu quero, Senhor, ter sempre a segurança que fui lavado, redimido pelo teu sangue. E não há nada que o inimigo possa me acusar. E o teu nome, que é poderoso acima de todo nome, para vencer as fortalezas do diabo que se levantam contra o teu povo. Amém. 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 Durama de todo poder, no nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme e em seu nome os coxos andam. Teu nome, Senhor, e em seu nome os cegos vêm. Aleluia, Jesus. E em seu nome, no poderoso nome de Jesus, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus. Sim, Senhor. Pra curar, libertar. Você que está ali no seu lugar, é momento de oração. Sabe, aproveita esse momento para falar com Deus. Ore ao Senhor. Clame pela presença, pelo favor, pelo socorro de Deus. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados. Ele está atento ao clamor do seu povo. E quando usamos o poderoso nome de Jesus, com certeza as coisas mudam. Há poder, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em
seu nome, Jesus. E em seu nome. Sim, meu Deus, derruba as fortalezas do inimigo em nome de Jesus. Toda amargura no coração caia por terra em nome de Jesus. Toda mágoa em nome de Jesus Cristo seja removida em nome de Jesus Cristo. Todo peso espiritual em nome de Jesus Cristo, todo break espiritual seja quebrado, quebrado, quebrado. As cadeias se quebrem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus.